Decisão histórica. Dias Toffoli enterra Lava Jato e Sérgio Moro vira alvo de investigação. Leandro Demore traz os detalhes. Eu falei para os companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Demolição total. Prisão de Lula foi a armação e maior erro jurídico da história do país, diz ministro do Supremo. Moro na mira. Flávio Dino diz que vai colocar Polícia Federal para investigar Lava Jato. Responsabilidades pessoais, como o ministro determinou. Veja com o advogado Adriano Argolo. Tudo isso com as informações e os comentários de Heloísa Vilela, Guga Noblar e Ricardo Noblar. Os poderosos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023, quarta-feira com gostinho de sexta-feira, né, Chico Sá, Chico Pinheiro, boa noite. Graças a Deus, hoje é quarta-feira, com cara de sexta. Suave na nave, é vida que segue. Vamos nessa. E hoje foi um dia importante. Dia importante. A gente vai falar aqui, claro, de Toffoli anulando as provas do acordo de leniência da Odebrecht, dizendo que a prisão do presidente Lula foi um dos maiores erros judiciários da história. A gente vai repercutir tudo isso ao longo do programa. Aproveito para dar boa noite a diversas cidades que nos acompanham por aqui: Fortaleza, Garanhuns, Indaiatuba, Sergipe, Brasília, Goiânia, Cabo Frio, Duque de Caxias, Porto Velho e São Carlos. E também para avisar que a gente está ao vivo em todos os canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira. E também de desejar, né, Chico Pinheiro, Chico Sá, nossa solidariedade ao sul do país. Chegamos a 31 mortes. Nem comemoro aniversário de nenhuma cidade hoje, porque hoje é um dia muito triste para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, né? O Rio Grande do Sul tem mais de 130 mortos. É uma tragédia. Né? Tragédia sem tamanho. A gente tem, depois da passagem do ciclone extratropical, a gente teve 31 mortes, superou a maior tragédia. Eu falei 130. 31. 31. Superou a maior tragédia natural do estado. E aproveito para dizer também que ontem algumas pessoas perguntaram como podiam ajudar, né? Doação, esse tipo de coisa. E como sempre, a Defesa Civil é o melhor caminho para quem puder, né, fazer algum tipo de doação, comida, kit de limpeza, higiene, agasalho. Então, Defesa Civil do Rio Grande do Sul tem um centro administrativo do estado, um CAF, que está sempre disponível, e também pontos de arrecadação do governo do estado do Rio Grande do Sul também, para quem puder. É sempre bem-vinda essa ajuda, né, Chico? Claro. Importantíssimo, vamos ajudar. E bom, nesse início de programa, não posso deixar de pedir para você dar o seu like para a gente, ativar o sininho para sempre receber o início da nossa programação aqui no ICL Notícias. Também, claro, você pode comentar a respeito dessa decisão de Toffoli, que a gente deve falar bastante aqui ao longo do programa, sobre essa revisão a respeito da prisão de Lula também, né? Se a gente pode dizer assim, manda o seu WhatsApp para cá, o seu vídeo em 15 segundos para o nosso WhatsApp, 11 98 99 28 93. E esse é o nosso assunto de início de programa, né? Pois é, o ministro Dias Toffoli, né, jogou a pá de cal no dizer do jurista Lênio Streck, que há pouco dava uma entrevista à Globo News, ao lado de Deltan Dallagnol. Lembrando que Lênio Streck é nosso colaborador aqui do ICL, participa do ICL Notícias,
muito competente e estava ao lado lá de quem? De Deltan Dallagnol, que teve presença maciça na imprensa, inclusive na Globo, durante todo o processo da Lava Jato. O ministro Dias Toffoli, aí está, foi essa discussão de hoje, a Júlia do Alib, a Ana Flor, o doutor Lênio Streck e o senhor Deltan Dallagnol, que esperneou o quanto pôde, né? Liso ali, não, porque aquele parecer, tentando aplicar, né? Pois é. Então, o Lênio falou, olha, que a gente já sabia que aquilo era uma armação. Agora estão discutindo, olha, o ministro Toffoli, estão discutindo agora pequenas questões jurídicas, num parecer grande de Dias Toffoli, de mais de 130, tinha falado de 130 cidades, mais de 130 páginas, né? Onde ele, a fala mais forte dele é que isso foi uma armação, né? E foi o maior erro jurídico da história deste país. Erro jurídico que nos levou a uma tragédia muito maior, com mortos, inclusive, porque foi por causa da existência de Bolsonaro que nós chegamos até 700 mil mortos na Covid. Né? Sem esquecer também o caso do suicídio do reitor lá da Universidade de Santa Catarina, né? O Cancelier, né? Acossado por essa caça às bruxas da Lava Jato, né? Agora, é preciso discutir também essa figura do Toffoli, né? Que foi assessor de José Dirceu no primeiro governo Lula, depois foi nomeado para o Supremo, esteve na AGU também, foi para o Supremo e teve posições muito estranhas. Por exemplo, botou no Supremo Tribunal Federal como assessor o general Fernando Azevedo e Silva, por sugestão do general Vilas Boas, como se o STF precisasse de assessoria militar. É o que a gente menos precisa fora dos quartéis. A assessoria militar não precisa, né? Agora, o ministro Toffoli agora dá esse voto, tenta com isso também uma reaproximação com o presidente Lula, né? Que é até interessante. Nós temos uma imagem aqui da... Tem uma parte também, Chico, muito forte no texto do Toffoli, dessa decisão, que ele fala que a Lava Jato foi o ovo da serpente. O ovo da serpente. Quando você fala em ovo da serpente, para quem sabe de história... Claro. Né? Claro. Que chocou e fez nascer o fascismo brasileiro. Porque esse fascismo estava guardado. Né? Porque foi assim... Tudo isso que inventaram, né? Tudo isso que... não, houve corrupção. Certamente houve corrupção. Não é? Mas esse não era o alvo da Lava Jato. Essa era a desculpa para vender esses protagonistas, tipo Sérgio Moro, Dallagnol e sua turma, os filhos de Januário, né? Foi o pretexto. Porque aquele PowerPoint, que eu não sei se a gente tem ele aqui, aquele PowerPoint é muito claro qual era o alvo. O que eles queriam, né? É o fetiche, olha aí, olha. Tudo, olha lá. Olha lá o Dallagnol, mostrando qual era o alvo deles. O alvo deles era Lula. O alvo deles era tirar o Lula da corrida presidencial. O alvo deles, e eu falei isso várias vezes, o fetiche deles é prender o Lula. Pronto, prender. E agora vão fazer o quê? Bom, agora vão chorar as pitangas, porque o Lula é presidente dos mais respeitados do mundo hoje, e eles vão ter que se explicar. Todos esses malfeitos, a destruição de empresas, de empregos, não é? As mentiras, as delações forçadas, as torturas psicológicas sobre delatores, vão ter que explicar tudo isso. E Sérgio Moro pode se preparando, deve estar com a cara bem assustada, né? Porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, a gente mostrou aqui na abertura, é essa cara mesmo, Moro. Te cuida, porque o senhor também será investigado. Mas certamente, antes de concluir essa investigação, o senhor vai perder a sua cadeira no Senado por outras trapalhadas lá no seu estado. É isso, vamos falar disso ao longo do nosso N2, porque não tem muito mais o que dizer, né? Sepultaram
E lembrando que esse Toffoli também, o ministro, proibiu Lula de ir ao enterro do próprio irmão. Né? Sim. Foi. Muito Agora ele duro, está né? tentando aí se reaproximar. Vamos ver. Vamos ver. Eu gostaria que ele se reaproximasse sempre da democracia e da lei. Né? Antes tarde do que mais tarde. Olha aí. Vamos falar com Vamos falar com o Demori. Leandro Demori. Eu quero retomar também a notícia para quem não conseguiu acompanhar, né? A gente teve essa decisão importante hoje do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que decidiu anular todas as provas que foram obtidas a partir das declarações, das delações, na verdade, da Odebrecht. Considerou a prisão do presidente Lula um dos maiores erros judiciários da história do país. Leandro Demori, sempre um prazer falar com você. Boa noite. Salve, Boa noite, Demori. pessoal. Boa noite, Chicos ao Quadrado. Muito bom falar com vocês. Boa noite, querido. Demori, você que é especialista em Lava Jato, em Vaza Jato, quais que eram essas supostas provas, né? Por que elas foram anuladas? Bom, isso é um caso antigo já, né? Foi denunciado já muitas e muitas vezes e depois, claro, depois das mensagens que foram obtidas aí pelo Walter Delgatti, publicadas na série de reportagens Vaza Jato, ficou bastante evidente. Eu diria que essa decisão do Toffoli é uma decisão bastante tardia, né? A gente está falando aí 4 anos e meio depois que a Vaza Jato começou a ser publicada. Não é pouco tempo não, né, gente? A primeira matéria que foi publicada em relação a isso foi uma matéria publicada em parceria, inclusive, com o Jamil Chad, na época, né, da série Vaza Jato. Mostrava que a Lava Jato, ela estava em contato, depois nós fomos ver, inclusive, publicado aqui pelo ICL, né, no mês retrasado, publicamos outras matérias, eles estavam em contato com os procuradores da Suíça, né, um cara chamado Stefan Lenz. Depois o Lenz, curiosamente, saiu da procuradoria, depois de juntar muita informação sobre o setor de petróleo e gás do Brasil, e foi trabalhar como advogado para defender justamente pessoas que estavam enroladas, inclusive na Lava Jato, né? Então essa gente estava toda caçando informação, recolhendo documentos, né? Para ter, como diz o Moro, a boca pequena aí, a bala de prata para não ser caçado, né? Fizeram essa operação e na época descobriu-se, na Suíça, os procuradores suíços descobriram que a Odebrecht tinha o tal do setor de propinas, né, o setor de negócios estruturados, eu não lembro como eles chamavam lá. E aí, gente, fazer um parênteses aqui, tá? Corrupção no Brasil entre empresas privadas e o poder público existe desde sempre. Isso é, inclusive, uma fala do próprio Emílio Odebrecht, que fala que, no mínimo, desde a época da ditadura militar, os contratos eram superfaturados, esses contratos de construção. Então, ninguém aqui está dizendo que a Terra é plana e que essas empresas não cometeram ilegalidades e não botaram a mão em dinheiro que não deveriam ter botado. Agora, a questão aqui é uma questão de legalidade, né? Isso é o mesmo que a gente falar que a polícia pode sim subir morro e matar todo mundo, afinal de contas alguém vai dizer, mas não tem tráfico de drogas no morro? Ora, tem, é claro, você não pode subir no morro atirando em qualquer morador e matando criança, né? Não, mas então não tem tráfico de drogas, então não tem maconha sendo vendida lá. Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A maneira como o Estado age em relação aos crimes, ela precisa cumprir um rito legal. O que é que fizeram os procuradores? Isso está no cerne dessa decisão do Toffoli hoje, que tem várias implicações. Uma implicação, inclusive, é muito ruim, né, em relação ao Odebrecht, ruim para o Brasil, né? A gente tem que ver como isso vai andar daqui para frente. Eles pegaram e conseguiram acesso ao sistema de propinas da Odebrecht. Eles não estavam conseguindo entrar no sistema, porque não tinham a senha. Pediram, inclusive, para os agentes dos Estados Unidos para tentar quebrar a senha. Veja só, isso tudo pelo Telegram, tá, gente? Isso tudo de modo informal. Os caras foram para a Suíça, pegaram esse arquivo, pediram para os americanos tentar quebrar a senha. Os americanos tentaram, não conseguiram. Depois, de algum modo, eles conseguiram a senha. Qual é o grande problema? Esse arquivo ficou nas mãos da Lava Jato durante 1 ano até ser, de fato, legal que eles pudessem acessar esse arquivo. Então, eles acessaram provas de modo ilegal. Isso é totalmente fora de aceitação em uma sociedade. A sociedade não pode, você não pode combater o crime combatendo outros crimes, é óbvio, né? E quando o cometimento de crime vem de um agente do Estado, de procuradores, com a anuência, né, com a consciência de um juiz, é ainda muito pior, porque nós pagamos o salário dessas pessoas para que elas andem na linha.
né? Do criminoso, né, o Gabi, não se espera que cumpra, né, as medidas que a sociedade impõe a todo mundo, né? Agora, de um procurador, você não espera. O que deviam ter feito? A partir do momento que eles tinham contato com aquela informação, eles deveriam ter acionado a DRCI, que é o canal oficial do Brasil para fazer os acordos internacionais. Aquilo deveria ter passado pelos canais oficiais. Demora, qual que é a desculpa para não ter sido feito isso? Qual que é a desculpa que eles dão? Não tem desculpa, Gabi. Eles estavam na ânsia de fazer o que tinha que ser feito. Eles estavam pro tudo ou nada, né? Vamos lembrar que no arquivo da Vaza Jato tem a citação da palavra Lula, a palavra Lula no arquivo da Vaza Jato foi citada. Lula, tá? Eu não tô nem falando de Barbudo, de Nove Dedos, de Nine, todos os apelidos que eles davam pro Lula. A palavra Lula foi citada pelos procuradores no arquivo da Vaza Jato 22 mil vezes. Então era uma obsessão paranoica. Eles estavam fazendo de tudo para chegar no Lula. E para isso fizeram o que fizeram. O Moro sugeriu pro Deltan uma testemunha, né? Tem um diálogo clássico da Vaza Jato que mostra, olha, tem um cara aí que tá querendo falar. Vocês se imaginem, gente, se envolverem num acidente de trânsito hoje e vocês descobrirem que o juiz está falando para o promotor que quer te ferrar, olha, parece que tem um cara que viu o acidente lá, você não quer falar com ele, formalizar esse negócio? Aí o Deltan fala, mas eu não sei se ele não vai querer falar. Bom, se ele não quiser falar, então a gente dá um jeito, né? Na linguagem do Moro e do Deltan, não falaram exatamente isso, mas a conclusão é essa. A gente dá um jeito disso se tornar notícia, porque a partir do momento que se tornar notícia, você pode se apoderar dessa informação. Então é disso que a gente está falando em relação à Lava Jato. Então eles pegaram, o Deltan trouxe um pendrive para o Brasil na época. Esse pendrive ele trouxe de modo ilegal. Imagina, Gabi, nós temos centenas de milhares de promotores e procuradores no Brasil. Você imagina se cada um deles agora resolve fazer o que bem entender. Assim, não interessa o que está na lei. Tem que fazer cooperação internacional. Não interessa, eu estou investigando um caso aí, eu vou pegar e vou viajar para a Argentina e vou lá ouvir uma testemunha. Vou trazer um arquivo, vou trazer uma prova, vou pegar uma quebra de sigilo ilegal na Argentina e trazer, e aí depois que eu trouxer, eu dou um jeito de esquentar essa prova. Gente, justiça não é várzea, né? Então é disso que se trata a decisão do Toffoli. Não, a decisão do Toffoli a decisão não do Toffoli, aliás, a Lava Jato, já disse aqui, você acaba de repetir, o objetivo dela era botar a mão no Lula. Era impedir o Lula, era tirar o Lula da disputa. Essa é uma. A outra era fazer dinheiro, pois não estavam criando uma fundação para encher os bolsos, né, de fufuca, de dinheiro, de empreiteiras, de tudo. Quer dizer, é um pessoal corrupto, claramente corrupto, enganador, e que encontraram, né, essas pessoas, Moro, Dallagnol, essa turma toda, encontraram um terreno fértil no país, inclusive nos meios de comunicação, onde eles entraram arrombando as portas. Não arrombando, não, porque as portas foram abertas para eles. Daí, né, Demore, Chico, Gabi, daí sequer eles tinham mais a preocupação de ter zelo com a lei, porque o apoio era gigante. Você falava, você ligava pro chefe das grandes redações e estava liberada a manchete daquele dia, todo mundo dando a manchete igual. Você tinha uma maré tão a favor que você não zelava muito pela lei. E atropelando, o importante era aquela usina de manchetes contra o Lula e estava feito o estrago. Não precisava nem arrombar as portas da mídia, não. A mídia abria a porta e convidava, vem falar aqui que você é autoridade. Tem um caso, Chico Pinheiro, que acho que exemplifica para as pessoas, para a gente sair um pouco da Lava Jato, para explicar para as pessoas, que é o seguinte: o investigador, que era o investigador-chefe da ONU, que investigou todos os delitos que aconteceram durante 2 anos de torturas e maus tratos que aconteceram no mundo todo, foi o cara que investigou o caso do Julian Assange. Ele fala o seguinte: na experiência que ele tem, nesse cargo que ele ocupou, muito próximo ao Alto Comissariado da ONU, os Estados Unidos, quando saíram as denúncias do Assange, mostrando que os Estados Unidos estavam cometendo crimes de guerra no Iraque, eles foram olhar aquilo tudo e o investigador da ONU, ele chegou à conclusão que é o seguinte: os Estados Unidos cometeram mais e mais e mais crimes no Iraque e no Afeganistão. Por quê? Porque não havia transparência em relação ao que eles estavam fazendo e não havia punição. E aí o que ele fala? Todo ser humano na história da humanidade que detém muito poder e que não é obrigado aos olhos da sociedade a andar na linha, que é endeusado e etc e tal, como foi no caso da Lava Jato, eles passam dos limites. Isso é uma pulsão humana. Então, o que aconteceu com o Moro e Deltan? Eles fizeram uma pequena coisa errada e ninguém viu. Fizeram outra e ninguém viu.
Fizeram outra, foram aplaudidos. Fizeram outra, tinha boneco inflável. Fizeram outra, virou capa da Veja. É claro que eles passaram no sinal, também influenciados pelo clima, de que eles poderiam tudo, de que tudo valia para pegar o Lula em relação ao Vamos ver combate. os dutos. Você não lembra que fizeram lá um outdoor, né? Como se fossem os intocáveis, né? Lá em Curitiba. A imagem era dos intocáveis, né? Os intocáveis, As né? imagens também dos Deltan, dutos no Jornal Nacional. Carlos É Fernandes, aquela simbólico, turma isso fica na cabeça do brasileiro até hoje. A vida inteira. Não tem como você Exatamente. apagar isso. E é um Não, negócio... Gabriel, Olha os dutos, olha. Era isso aí, Pois é, todo eles dia. despejavam 40 minutos no mínimo garantido de Lava Jato. os dutos claro, não tem falavam como de você não se corrupção. sentir um super-herói, né, o Chico? Não tem como. Você tá lá, você chega num ponto que você vai fazer o que você quiser, porque você sabe que não vai acontecer nada. A mídia vai aplaudir, vai estar tudo bem, né? Vamos falar de novo de Toffoli. O Toffoli vai apoiar, o STF vai apoiar, como apoiou durante muitos anos, né? Condescendendo com tudo que acontecia, mesmo antes da Vaza Jato, já era evidente que estava acontecendo abuso, né? Grampo em escritório de advocacia, grampo na cela do Alberto Youssef, tudo isso de modo ilegal. As pessoas que estavam dentro da Lava Jato, o delegado da Polícia Federal, quando começou a notar essas coisas e falar, gente, opa, isso aqui não pode, isso aqui não pode. O delegado foi afastado, né? O próprio Vladimir Aras, procurador, que era o responsável pelos acordos internacionais, nos diálogos da Lava Jato nós vimos, ele alertando o Deltan diversas vezes, Deltan, assim não pode. O Deltan falava para ele, olha, conseguimos uma documentação em Mônaco, vai chegar uma documentação em Mônaco, e o Vladimir Aras ia lá e falava, mas Deltan, só para entender, vai chegar como? Não, os caras vão mandar por e-mail, não sei o quê. Não, mas olha só, você tem que seguir o caminho, você tem que avisar o Ministério da Justiça, você tem que formalizar isso. E o Deltan sempre falando, eu entendo, mas eu prefiro fazer de outro jeito. Depois a gente formaliza. Eu vou receber, mas eu não vou usar. Por enquanto eu não vou usar, eu vou só receber. É aquela coisa, né? O fuma sem tragar, né? Eu vou fumar, mas não vou tragar, né? Aquela coisa toda. Maravilhoso. Falando, cara, não é uma questão de preferência, é uma questão de lei. Exato, é questão de lei. Agora, fizeram uma farra no país, né, cometendo crimes atrás de crimes, e ninguém se dava conta. E eu posso te falar, porque eu vi isso do lado de dentro de redações, os colegas jornalistas, não que fossem todos adeptos da Lava Jato, mas ficavam muito impressionados, porque eram informações que chegavam de um juiz federal, de procuradores da República, merecem toda a credibilidade. Né? Paravam todas as tardes, num determinado momento, paravam lá em Curitiba para transmitir para o país inteiro, inclusive para transmitir quase simultâneo um grampo com o presidente Lula em conversa com a Dilma. Aquele grampo, ele entra nas emissoras de TV, Globo News, Bandeirantes, ele entra quase ao mesmo tempo, quase ao vivo. É quase o primeiro grampo ao vivo do país. Exatamente. E o Moro ainda solta uma notícia do Palocci na véspera da eleição para tentar. Muito importante. Não é? Exatamente. É uma sequência de picaretagens, de malandragem, né, de uma quadrilha que atua no Ministério Público e no Judiciário. Vão se dar mal. Olha, Chico, e o presidente Lula, né, então naquela época ex-presidente, foi profético. Vamos botar o vídeo aqui. Olha só o que o Lula falou com o Moro. Olha lá. No caso do Ministério Público, eu já disse mais de uma vez para o senhor. Sim, Eles mas- contaram uma grande mentira com o PowerPoint. Perfeito. Não o Ministério Público, mas o Ministério Público da Lava Jato. E eu quero ver como é que eles vão sair dessa. E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Então eu vou interromper Eu aqui vou a continuar gravação. Certo, esperando que a justiça faça justiça nesse país. perfeito. De todo modo, deixa eu pensar. Marreco se deu mal, hein? de Vídeos que todo envelheceram modo- bem demais. Tem uns que envelhecem mal demais e os que envelhecem bem demais, né? Esse foi como vinho. E a Dezembro arrogância de do Marreco lá, né? 2017.
arrogância, para deboche do marreco, do juiz, né? Não, o Chico, você falou da delação do Palocci, o Moro, durante a eleição, ele pergunta para o Deltan se tinha alguma coisa de relevante na delação do Palocci. Na conversa deles, fica bem claro, inclusive entre os procuradores, que eles não gostariam de fazer uma delação do Palocci porque o Palocci não trazia provas. Tem que lembrar as pessoas o seguinte, a Polícia Federal estava brigando no Supremo Tribunal Federal para poder ser ela também autora de delações sem independência do Ministério Público Federal. Isso não estava decidido na época ainda. Assim que o STF decide, sim, a Polícia Federal pode também negociar delações. A Polícia Federal pega a delação podre do Palocci, que o Deltan Dallagnol não quis fazer, porque não tinha provas. O Moro sabia disso. A Polícia Federal faz a delação para dizer que sim, que ela podia fazer também. Era uma briga interna entre os procuradores e os agentes da PF. E depois o Moro, sabendo que não tinha nenhuma substância na delação do Palocci, libera a divulgação entre o primeiro e o segundo turno de 2018. Isso é um escândalo. Quem defende essa gente ainda não entendeu nada. Crime, não, uma atitude criminosa. Tem um livro, o Demore citou as reportagens da Vaza Jato, tem um livro, capa amarela, lindo, que saiu logo depois de todas as reportagens, e se você pega os diálogos, você não acredita que um juiz possa ter conversado com um procurador naquele nível. É interessante, a gente colocou o Vladimir Aras, mas o Vladimir Aras ele tem um comportamento ao longo de toda a história. Estamos fazendo merda, assim, numa tradução livre para o popular. Deltan, para aí, estamos fazendo merda. Isso não vai acabar bem. Só para lembrar, esse não é o Augusto Aras, é o Vladimir Aras. Ele alerta o tempo inteiro. Na fala do Vladimir Aras está toda a conclusão da ilegalidade. Basta pegar o modo como o Vladimir Aras adverte e você tem ali o roteiro do crime que foi a Lava Jato. Chico, ele alerta inclusive sobre anulações. O Vladimir Aras alerta literalmente sobre anulações. Ele fala, isso aqui pode dar problema, pode dar anulação. Ele fala essa palavra. Sim. E eu fico aqui com... Eu sou tomado por músicas, né? Eu fico com a música batucando na minha cabeça aqui, do vizinho seu lá, paraibano, Geraldo Vandré. Já sei que você vai citar. Vim de longe, isso aqui poderia ser o presidente Lula falando, né? O presidente Lula falando lá pro Sérgio Moro. Vim de longe, vou mais longe. Quem tem fé vai me esperar. Escrevendo uma conta para junto a gente cobrar no dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. E a gente repete hoje, é a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar. Olha, eu estou escutando isso na minha cabeça desde que começou. A voz da musical é essa, Geraldo Vandré. É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar. Aguenta essa aí, Sérgio Moro. Segura. Aguenta Dallagnol e seus irmãozinhos, filhos de Januário. Aguenta que o cipó de Aroeira vai descer. E é isso, né? É o Lula, vim de longe, vou mais longe. Quem tem fé vai me esperar. Olha aí, e vamos cobrar. O funcionamento do Deltan Dallagnol, o maior erro da... Ih, tiraram aí, a produção me quebra, né? Se tirar assim... Esse é o Dallagnol falando. Aí, o maior erro da história do país não foi a condenação do Lula, mas a leniência do STF com a corrupção de Lula e de mais de 400 políticos delatados pelo Odebrecht. A anulação da condenação e do acordo fazem a corrupção compensar no Brasil. E se tudo foi inventado, de onde veio o dinheiro devolvido aos cofres públicos? E com a anulação do acordo, os 3 bilhões devolvidos ao povo serão agora entregues novamente aos corruptos. Os ladrões comemoram enquanto quem fez a lei valer é perseguido. Eu sei, não conseguiu levar a grana para ele. Agora, tomou invertida, agora mesmo lá na Globo News, do nosso Lênio Streck, doutor Lênio, professor Lênio, botou no devido lugar. Sabe? Inclusive, tem muita repercussão nas redes sociais a respeito disso. Foi um massacre. O Twitter não é mais Twitter, né? É o X agora. O Twitter. Olha só, a Jane Valverde, que paulada que o Lênio Streck deu no Deltan Dallagnol agora. Toma PowerPoint. A Bia Gomes, Lênio Streck acaba de fechar o caixão do Deltan em rede nacional. E o enterro vai ter que ser com o caixão fechado. O Lênio disse que o Dallagnol
que o Toffoli tinha jogado a pá de cal em cima da Lava Jato. Mas o Lênio hoje jogou a pá de cal em cima do caixão do Dallagnol. O Dallagnol foi lá daquele jeito dele, todo bonitinho, né? Todo cidadão de bem. Né? Ele disse... Todo Deus, pátria e família, cabelinho arrumado e tal. Tomou, mas tomou bonito. Né? Ele acostumou, né, ao longo desse tempo todo, ele desfilava nas emissoras com voz única, soberana, voz da verdade da Lava Jato. E o Moro ia aos Estados Unidos, e ele participava de solenidades. Aí ele começa a enfrentar, porque, Demore, agora é fácil, você pega aí as palavras bonitas do Toffoli, mas essa verdade que se revela uma grande mentira, ela começa a ser demolida na Vaza Jato. Primeira reportagem do Intercept Brasil, a demolição começa ali. Começa a se contar, opa, não foi bem assim, aqui tem outra história. E daí vai. A Vaza Jato ecoa 4 anos depois, ainda impressionante, né? Eu mesmo fico impressionado, né, com a longevidade, né? Como ela é central na história do país, né? Não para, né? Eu até queria comentar o Twitter do Deltan ali, porque é importante a gente esmiuçar 2 coisas ali. Se puder voltar na tela, eu acho que o Deltan faz questionamentos importantes, né? Vamos, se o pessoal puder colocar de novo. Ó, a anulação da condenação e do acordo fazem a corrupção compensar no Brasil. Isso é verdade. Isso é verdade. Só que o acordo está sendo anulado por culpa do Deltan. É isso que ele esquece de falar. Este acordo está sendo anulado porque o senhor procurador usou provas e agiu de modo ilegal durante a condução da investigação. Esse é o grande problema. Ou seja, o seu trabalho, senhor Deltan Dallagnol, faz a corrupção compensar no Brasil. E aí, sobre o que ele fala aí, né? E se foi tudo inventado? De onde veio o dinheiro devolvido aos cofres públicos? Ora, é o que eu falei antes. Você vai subir morro, vai encontrar 1 quilo de cocaína lá. Aí você mata 25 inocentes, como acontece no Brasil toda hora, e aí vem o comandante da PM e fala exatamente o que o Deltan está falando agora. Ah, mas se foi tudo inventado, de onde veio esse quilo de cocaína? Meu senhor, o senhor não tem capacidade intelectual para entender que as coisas não se relacionam. O senhor cometeu uma série de ilegalidades na operação. Não importa se tinha 1 quilo, 200 ou 1.000 quilos de cocaína na comunidade onde o senhor foi atuar. É exatamente o mesmo raciocínio. E aí tem uma pergunta importante. Com a anulação do acordo, isso é uma pergunta relevante de fato, Deltan. Com a anulação do acordo do Odebrecht, graças ao trabalho mal feito e ilegal da Lava Jato, o que acontece agora? Esse é o ponto. A Odebrecht, ela foi punida por ter praticado casos de corrupção no Brasil. Muito bem. Foi punida, inclusive, enquanto empresa, excessivamente, porque acabou destruindo, de todo modo, o setor de construção pesada no Brasil. Agora, como fica isso de fato, né? Como a gente vai se espelhar para os próximos casos de pessoas pegas fazendo corrupção? Isso ainda não está definido, isso não foi debatido pelo Brasil ainda, né? Então a gente, né, Gabi, não tem só 2 jeitos de fazer a coisa. Ou deixa o pessoal vender cocaína, ou entra lá e mata 25 pessoas para pegar 1 quilo de cocaína. Não, qual o outro jeito que a gente vai combater? Eu, para início de história, sou contra o combate ao tráfico de drogas da maneira que acontece hoje, né? Mas estou fazendo o exemplo que as pessoas possam entender. Então, tudo bem, se é uma sociedade que vai combater a corrupção, qual é o método? Nós temos métodos usados na França, nos próprios Estados Unidos. Tem um site que eu sigo, aliás, muito rapidamente para as pessoas saberem que essas coisas não acontecem só no Brasil, né? As democracias no mundo todo, elas são corrompidas, estão quebradas no mundo todo. Os Estados Unidos é um estado extremamente corrupto também, para a gente não achar que é só no Brasil que empresa privada e governo faz conluio para roubar. Isso é mentira. Tem um site que eu acompanho, que é um site que esmiuça somente as operações anticorrupção no mundo todo. Na semana retrasada, eu estava lendo uma notícia, uma empresa foi multada nos Estados Unidos em um caso de corrupção de 6 bilhões de dólares. A empresa não foi fechada, o setor não foi quebrado. Os norte-americanos não são idiotas, eles não vão fechar uma mega empresa fabricante de chip da área de comunicação e tecnologia para perder espaço e poder no mundo, entregando isso na mão de meia dúzia de procurador banana e de um juiz aventureiro. Eles não são loucos.
Eles vão pegar os empresários, vão punir os empresários, vão prender se tem que prender, e se precisar, o Estado vai fazer uma intervenção na empresa, vai manter a empresa em pé, vai eventualmente cooperativar, dar na mão dos funcionários, mas não vai fechar uma empresa de competitividade mundial, gente. Isso aqui só foi feito no Brasil. Né? Eu sei que a gente está assim com um programa apertadíssimo, mas eu queria muito que você comentasse bem rapidinho o tweet do Moro também. Vamos. Não queria perder essa oportunidade com você, então a gente vai colocar aqui na tela para eu ler esse trechinho para você poder avaliar também. Deve estar cheio de erro de Ele diz o português. seguinte: a corrupção nos governos do PT foi real, criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato, dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. Os brasileiros viram, apoiaram e conhecem a verdade. Respeitamos as instituições e toda a nossa ação foi legal. Lutaremos no Senado pelo direito à verdade, pela integridade e pela democracia, sempre. Parece um estadista falando, né? Falou bonito. Ele escreveu, não tem nenhum erro de português, até as vírgulas estão colocadas no lugar certo. É Até a verdade. frase. Corrupção. Talvez foi a primeira coisa certa, né? A primeira coisa certa que o Moro fez na vida foi esse tweet, né? Deixa eu comentar rapidamente 3 coisas importantes. Primeiro, o dinheiro que foi recuperado para a Petrobras, né? Foi lançado, inclusive, em balanço da Petrobras, o que prejudicou ela. Inclusive, nenhuma empresa faz isso, tá, gente? Lançar dinheiro de corrupção em balanço. Isso foi um absurdo, né? Prejudicou, inclusive, a empresa na Bolsa de Valores, né? 6 bilhões. Sabe quanto isso representa do faturamento da Petrobras durante todo o período investigado? Eu vou deixar 2 segundos para as pessoas chutarem no chat aqui. Quanto 6 bilhões de reais representa do faturamento total da Petrobras durante todo o período investigado? 0,01%. Auditoria nenhum no mundo pegaria esse laço de corrupção como foi pego. Sabe quanto prejudicou a Petrobras, a maneira como esses caras combateram a corrupção? Muitíssimas vezes mais do que o que foi recuperado. Então, para início de história, não fez bem para ninguém. E um comentário muito rápido em cima do tweet do Moro, 2 frases que ele falou ali, se puder voltar na tela, que eu acho que são importantes, porque não cabe opinião. Isso é como opinar que a Terra é redonda, é quadrada e tal, né? Aqui, ó. Esse trabalho da Lava Jato foi feito dentro da lei, diz o Moro. E depois ele fala de novo: respeitamos as instituições e toda a nossa ação foi ilegal. Há uma decisão judicial clara e evidente que diz que o Moro é um juiz suspeito e que a operação foi ilegal. Então não cabe opinião do Moro. É ilegal e fora da lei. Não é legal e nem dentro da lei. Perfeito, Demori. Um beijo para tudo. você. Morre inesquecível Lava Jato. Aqui já. Bom feriado, Demori. Aqui já. Obrigado, meus queridos. Um beijo para todo mundo. E se o Moro cita tribunais superiores, citaremos o Supremo Tribunal Federal, que com todas as letras escritas em neon gigante lá em Brasília, ele é um juiz parcial. Então, se quer decisão de Tribunal Superior, indico essa para ele. É isso, né, Chico Sá? Agora, vale lembrar que o Toffoli foi o ministro que vetou a ida de Lula. A gente falou sobre isso, né? Sim. A ida do velório do irmão, quando ele estava preso em Curitiba. Isso é bastante duro, né? É uma coisa que nos bastidores dizem que o Lula não perdoou nunca, nem com um pedido de perdão expresso no dia da posse no ano passado, que teria sido feito pelo Toffoli. Talvez agora dê uma maciada nisso, mas você quer visitar seu irmão, que é um direito constitucional. Aliás, não tem como proibir, mesmo sendo do Supremo. Se morre um parente nosso... As decisões do Toffoli dependiam do vento do poder, né? Exatamente. Como o vento do poder vinha de Temer, de Bolsonaro, ele já virou para o outro lado. Ele aproveitou os dutos da Globo e apareceu bem na Rede Globo, dizendo aí, não... que o militarismo estava crescendo, aceita a proposta do general golpista Vilas Boas, que era comandante do Exército. Exatamente. E põe Fernando Azevedo de Silva como assessor no Supremo. Você tocou numa questão muito importante, Chico, aí na sua editorial de abertura, essa aproximação do Toffoli com os militares. Chega ao ponto de, num discurso, Gabi, o Toffoli dizer que não houve golpe de 64, houve um movimento militar. Ele faz, inclusive, essa revisão, que é uma revisão safada, né? Historicamente safada, não se sustenta em nada,
Então, é esse personagem que era um advogado do PT, advogado do Zé Disseu, o Chico falou, advogado da liderança do PT, era homem de confiança extrema, colocado no Supremo e fez toda essa lambança. Pois é. Sabe? Falam porque Joaquim Barbosa tomou tal decisão, traiu aqui, e o Toffoli. E os milhões de brancos que erraram fartamente contra o próprio Lula. Agora não dá para se basear nisso. Agora joga a pá de cal, né? Porque, já disse, antes tarde do que mais tarde. Então, faz uma revisão histórica importantíssima. A gente está acostumado a revisar. Espera que ele entre nos eixos, né? Lembra, Chico, a gente era acostumado a revisões históricas que demoravam 50 anos. Isso. A minha geração teve que esperar agora há pouco, dizerem que 64 foi um golpe. Demorava muito tempo. Então, essa revisão que é a revisão do Supremo, né, do juiz do Supremo, para a história é muito importante. Muito boa essa sua lembrando fala. que o Supremo autorizou, contrariando a Constituição, a prisão do Lula sem ir à última instância. Sim. Prisão em segunda instância. Coisa louca. Vamos aproveitar e trazer uns trechos importantes da decisão do Dias Toffoli, porque é isso, né, Chico Sá, Chico Pinheiro, é uma decisão importantíssima e eu acho que as falas são muito fortes também, Vamos lá. Diz o seguinte, a primeira, né? A prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos maiores erros judiciários da história do país. Tratou-se de uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado, por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a lei, portanto. Tem um outro trecho também importante, que é o do ovo da serpente que você comentou, Chico Sá. Digo sem medo de errar, foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições, que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. Ovo esse chocado por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. Agindo em conluio. É muito importante. Aí a gente volta, isso remete aos diálogos da Vaza Jato. Ali a combinação, o jogo de procurador e juiz. Vamos trazer. Ainda bem que o Toffoli toma essa decisão. Sim. E a gente espera, sinceramente, que ele se emende. Né? Que ele não flerte com militares, com golpes, com ditaduras e com esses malfeitos aí. Com esses malfeitos, eis que agora estão num documento oficial, está dito. Vamos chamar para a nossa roda de conversa aqui nesse dia tão importante para a gente entender melhor essa decisão do Dias Toffoli. Heloísa Vilela está aqui já para se juntar com a gente. E também o advogado Adriano Argolo. Boa. Vai aqui conversar junto com a gente. Elô, boa noite. Doutor Adriano também, sejam bem-vindos aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, doutor Argolo, obrigada por ter vindo aqui. Eu acho que o senhor podia começar comentando, porque eu acho que a gente tem dois assuntos importantes. Um é a decisão em si, e outra é a figura do Dias Toffoli também. Muito polêmico, para dizer o mínimo, com esse, me parece, um pedido de desculpas tardio, não é? E talvez até um pouco exagerado no seu palavrório na decisão. Não sei se cabe a um juiz usar esses adjetivos todos que ele usou. Ele que foi lá na diplomação do Lula, pessoalmente pedir desculpas por tudo que ele fez. Então, onde estava ele antes? Então, eu queria deixar com o senhor o começo dessa conversa, por favor. Boa noite, Luísa. Passar essa bola para ele, só quero esclarecer para a nossa audiência, né, que o doutor Adriano Argolo foi um dos primeiros advogados a denunciar os desmandos da Lava Jato. Por favor, doutor, a gente quer te ouvir. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, Heloísa, muito obrigado pela oportunidade. Heloísa, nós aqui em Alagoas, no Nordeste, desde o começo, nós percebemos que a Operação Lava Jato, na realidade, era uma operação que visava destituir o governo do PT do poder
e, no futuro bem próximo, atingir fatalmente o Lula. E a partir dessa percepção nossa, aqui no Nordeste, em Alagoas, nós começamos a realizar várias aulas públicas no interior do estado de Alagoas, na capital, Maceió, em praças públicas, explicando ao povo o que é a Operação Lava Jato, qual era a real finalidade da Operação Lava Jato, por que o Moro estava agindo assim. E assim foi feito diversas vezes, diversas oportunidades. Inclusive, eu mandei para você uns cartazes, né, dessas aulas públicas. Gente, a gente está tendo uma interferência com o Dr. Argolo, daqui a pouquinho a gente vai retomar a conexão com ele. A nossa audiência, como sempre participando aqui do ICL Notícias, a gente recebeu um pitaco aqui do Felipe de Fortaleza. Vamos assistir o vídeo, já a gente retoma a conversa com o Dr. Adriano. Vamos colocar a tela. O Lula teve que disputar as eleições, vencer as eleições e o Brasil voltar a crescer para somente daí o STF considerar que errou. Absurdo, né? E aí, Elô? Eu acho que foi uma decisão, assim, de certa forma, surpreendente, porque o Toffoli não foi exatamente um crítico da Lava Jato durante esses últimos anos. E depois que Lula foi eleito e tomou posse, então parece que ele caiu em si. Não sei se eu estou sendo muito cínica, mas ele que recebeu Bolsonaro, né, em casa, provocando ainda mais controvérsia, agora está se mostrando um crítico sério dos desmandos da Lava Jato, que é bastante curioso. Necessário, sim, mas ainda assim curioso. O doutor Argolo criticou muito a Lava Jato desde o começo e um belo dia ele acordou com 5 policiais federais, se não me engano, mascarados na casa dele com arma apontada para a cara dele. Por quê? Porque o Dias Toffoli usou umas postagens que foram feitas em nome do Dr. Argolo, que não eram dele, ele nem tinha conta no Facebook, e usou essa conta falsa como prova de que ele estava fazendo publicações mentirosas e agredindo os juízes do Supremo. E com base nessas contas falsas, foi detonada toda uma operação contra ele. E que ele, claro, levou adiante o processo e foi inocentado. Mas para vocês verem o nível o grau de exageros. Não é porque como que você faz um processo todo em cima de uma conta falsa, você não checou primeiro qual era a conta, né? Então, acho que tem muita coisa para ser discutida nessa decisão, como eu disse, um pouco adjetivada demais. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas será que é papel do juiz do Supremo fazer todas essas adjetivações, chamado ovo da serpente? Parece que ele foi, me parece que ele foi um pouco longe demais para pedir desculpa para o Lula. Pois é, deu margem a isso mesmo, né? Mas foi um pedido de perdão ali elaborado, né? Cheio de palavras bonitas, né? Acho que o destino é o perdão mesmo. Mas o problema é que ao adjetivar tanto, enfraquece os argumentos também. É verdade. Porque quem está lendo fala assim, que é uma campanha, né? Quando os argumentos são sólidos contra a Lava Jato. Né? Aliás, o Supremo já havia decidido. Esse, digamos, é um reforço na revisão da história. O Toffoli estava se pronunciando em relação aos acordos de leniência, os acordos da Odebrecht com a Justiça. E aí aproveitou a oportunidade e aí esticou a corda no perdão, né? E ele pediu um perdão luxuoso porque, pelo visto, o pedido feito durante a posse do Lula talvez não tenha sido suficiente, porque o comportamento dele foi muito pesado. A aproximação com o Bolsonaro foi muito pesado, a aproximação com os militares, dizer que não foi golpe, dizer que foi um movimento militar. Eu pergunto, se o Lula não tivesse voltado à presidência, será que ele estaria condenando a Lava Jato? Eu acho que essa é a pergunta, né? Ele falar do golpe militar como movimento militar, isso foi feito 2 dias antes do primeiro turno das últimas eleições. É um momento assim de quem está vendo o que vem
vem por aí. Ele que pegou um militar indicado pelo Vilas Boas, conhecido golpista, não é? Cuja mulher estava lá no acampamento aqui de Brasília, não é verdade? Que trabalhava com Silvio Frota, né? Ele pegou um militar indicado pelo Vilas Boas para botar no gabinete dele como auxiliar, e esse militar que depois virou ministro do Bolsonaro. Gente, é muito para o meu gosto. Então você vem com uma decisão assim toda cheia de adjetivos fortíssima, tá querendo chamar atenção, tá querendo mandar recado. Totalmente desnecessário, totalmente desnecessário. Acho que diz mais a respeito dele, essa decisão exagerada, do que sobre o caso em si. Pois é, ele tem ainda, ele tem muitos anos ainda no Supremo, ele é jovem, é um ministro jovem. Ele tem tempo de reconstruir a sua imagem como Ele chegou em 2009 no Supremo pela indicação do Lula, né? Lula, Zé Disseu. Mas há tempo para ele se recuperar. Elô, perante o mundo do direito. Você falou com o ministro da Justiça também, Flávio Dino, com exclusividade, a respeito, é uma decisão... Não. Flávio Dino falou na porta... Não, ele falou na porta da BIM, saindo de uma atividade lá hoje. Eu achei que o Flávio Dino não tinha se pronunciado, fiquei até assustada. Não, então esclarecendo, o Flávio Dino se pronunciou aos jornalistas sobre essa parte da decisão que fala do processo que diz respeito ao presidente Lula, é isso, né, Lu? Tem áudio dele aqui? Exatamente. Tem. Vamos ouvir. Reparação histórica. Esse trecho da decisão, bastante claro, bastante eloquente, demonstra o que nós vínhamos dizendo há muitos anos, ou seja, que para fazer justiça, você deve observar as normas legais. Existem regras que são mandatórias, e essas regras é que conseguem distinguir com precisão o inocente do culpado. No momento em que há uma decisão cabal, plena, clara, nítida do Supremo, reconhecendo que o procedimento, o chamado devido processo legal, não foi atendido, se reafirma mais uma vez juridicamente a inocência do presidente Lula e politicamente há também essa dimensão de mostrar de que lado estava a razão, do ponto de vista estritamente jurídico. Creio que é um capítulo quase final dessa longa e triste história, página virada, agora a apuração de responsabilidades pessoais, como o ministro determinou. Então, gente, vocês vejam a diferença do discurso, não é? É um discurso simples, direto, seco, objetivo, legal, falando do que aconteceu. E eu acho que o Toffoli devia ter seguido mais essa linha. Agora, o que o Toffoli fez com essa decisão? Ele pediu a investigação da responsabilidade dos agentes, ou seja, vai chegar um pedido para o Dino, para o Ministério da Justiça, vai chegar um pedido para a AGU, para que investigue qual foi a responsabilidade desses agentes, Moro, Dallagnol, etc. Vai bater na porta. Agora, detalhe curioso, na AGU já foi criada uma força-tarefa para investigar isso. E quem é que criou a força-tarefa? Jorge Messias, que é o presidente da AGU, que é o provável indicado para a vaga do STF no lugar da Rosa Weber. O que também não é muito bacana, né? Também acho que não. Tem que mostrar, vai estar querendo mostrar serviços. Eu preferia que o Messias fosse a Messias, né? E fosse um pouco mais moreno, né? Fosse negra de preferência. Não, e não é só isso, gente. Ele vai fazer uma força-tarefa para investigar as pessoas que colocaram Lula na cadeia e vai ser indicado por o Lula pelo Supremo. Você está entendendo? É isso. Ele devia criar a força-tarefa, deixar o pessoal trabalhar e se retirar dessa história. Se ele quer ser candidato ao STF, me parece. É isso. Ficar passando recibo, né? Sim. Tecnicamente é um órgão adequado para fazer a investigação, mas ele, por questão de ética, deveria, pelo menos, não ficar à frente dessa história. Para não parecer uma ação entre amigos, né? Vamos combinar? Não nesse importa momento. ser ético, tem que parecer ético também. Isso. Né, deixa a Polícia Federal, que o Dino já está encaminhando para cumprir o que o Toffoli pede, deixa a Polícia Federal na história, porque esses caras vão pagar por isso. Claro. Se cometeram a maior fraude da história, segundo o Supremo, eles vão pagar por isso.
Tem que pagar, né? Agora você imagina o olhar de Dallagnol e Moro para a porta de casa, esperando a batidinha. Meu Deus. Toque. O Moro, que já está à beira de perder o mandato por uma patifaria que ele fez na campanha eleitoral dele. Aí ele não pode culpar ninguém, ele não pode culpar Lula, ele não pode culpar Lula, não pode culpar o Flávio Dino, não pode culpar o Messias, não pode culpar o governo, porque aí ele desobedeceu a qualquer ideia de legislação eleitoral, inclusive com muito dinheiro sendo desviado nos pagamentos do comitê, na campanha eleitoral dele ao Senado. Depois vai reclamar lá. Eu estou sendo depedrado, que ele fala depedrado, né? Depedrado. Como a gente já tem Mas essa eu acho que é despedida... fundamental que eles... Deixa eu só completar essa ideia. Claro, acho que por favor, Elô. que eles dois sejam julgados e condenados pelos crimes que eles cometeram na Lava Jato, porque o que eles fizeram é muito fora da lei. Combinar juiz e promotor é desvirtuar completamente o processo legal. E ainda por cima, como o Demore estava falando no processo, destruíram empresas, destruíram porções da economia brasileira, quando qualquer país sério teria prendido os corruptos e preservado as empresas, os empregos e a atividade econômica. Então, foi muito além de serem legalmente deturpado toda a história, mas prejudicaram pessoas, empresas e a economia do país. É muita coisa. Muita coisa. Concordo plenamente, Elô. Elô, como a gente tem que se despedir, eu queria que você comentasse rapidinho só mais um trecho, porque você chamou muito bem a atenção sobre essa adjetivação excessiva. A gente tem mais um trecho aqui da decisão que diz respeito à Lava Jato. Valeram-se, como já disse em julgamento da segunda turma, de uma verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI para obter provas contra inocentes. Pau de arara, por favor, do um século pau XXI. de arara do século XXI. Me poupe, sabe? Me poupe. Você está querendo fazer sucesso com a esquerda? Você está querendo apaziguar os ânimos com quem viu que você foi, se não omisso, estava ali muito próximo demais, né, do pessoal que tentou dar um golpe no Brasil. Olha, eu achei isso de um exagero absurdo. As pessoas foram submetidas, ficaram presas muito tempo para ver se confessavam. Sim, você comparar isso a um pau de arara do século XXI, você está, inclusive, fazendo pouco do que os torturados do golpe de 64 Isso. passaram. Acho um absurdo ele colocar no mesmo patamar. Pelo amor do Santo Cristo. Elô, e lembre-se que o Toffoli passou a negar o golpe de 64. Mas então como é que tem tortura se não tem golpe? É mais uma contradição. Como é que você fala de pau de arara? A gente sabe muito bem o que foi o pau de arara e como que as pessoas sofreram no pau de arara. Esses empresários que sofreram na mão dessa Lava Jato, eles ficaram presos, perderam sua liberdade e ninguém apanhou, ninguém foi para o pau de arara, não se trata disso. Então, não vamos misturar as coisas. Não vamos diminuir o que aconteceu com os torturados da ditadura militar. É isso, Elô. Muito obrigada, Elô. Bom feriado para você, bom descanso. Semana que vem a gente conversa de novo. Um beijo. Tá joia. Bom feriado, pessoal. Bom programa. Boa noite, querida. Você também, Elô. Aproveito também para avisar, né, a nossa audiência. A gente tentou conversar com o advogado Adriano Argolo, mas a gente teve um problema técnico com a conexão, então a gente tenta conversar com o doutor Argolo num outro momento. E quem vai entrar aqui na nossa conversa agora é Guga Noblar, que já está nos esperando também para falar sobre toda essa repercussão da decisão do ministro Dias Toffoli. Guga, boa noite para você. Salve, Guga. Boa noite. Boa noite, meus queridos Chicos, minha querida Gabi e essa audiência maravilhosa. Boa noite, querido. A gente continua ampliando essa discussão sobre a decisão do ministro. A decisão de Toffoli tem um alcance muito grande, né? Interfere aí com várias decisões de políticos que foram alvo da Lava Jato. Favorece, por exemplo, o ex-governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, o ex-deputado, ex-presidente da Câmara, vocês devem se lembrar muito bem da figura de Eduardo Cunha.
no Congresso Nacional. Ele comemorou a decisão do ministro Dias Toffoli. A gente tem, inclusive, o posicionamento dele nas redes sociais a respeito disso, Eduardo Cunha, dizendo: a decisão divulgada hoje do STF sobre as provas do acordo da Odebrecht vão deixar o ex-juiz fake Moro em maus lençóis. Já passou da hora dele e sua quadrilha serem responsabilizados pelo que fizeram. Daí a gente volta no Demore quando ele diz: tamanha irresponsabilidade na Lava Jato quando faz a coisa pisando na lei. Quer combater a corrupção com mais corrupção. Beneficia Eduardo Cunha, beneficia Sérgio Cabral, porque vai todo mundo anular as provas da Odebrecht. Por quê? Porque não tinha que fazer dentro da lei. Não dá para combater lama com mais lama ainda. Chico, o problema também, Chico, quando você não segue o devido processo legal, você não tem mais a garantia de que aquela prova não foi corrompida. Então, além do fato de você atropelar o rito, o que por si só já é passível de anular tudo, você não tem mais a garantia de que aquela prova trazida pelo pendrive ou colocada num saco de supermercado, teve prova contra o Lula que foi levada em saco de supermercado, por isso que eu estou citando isso, não foi corrompida no meio do caminho, no meio desse processo. O rito é seguido para que muitas outras pessoas participem daquilo e não só um único grupo de procuradores. E para que mais gente avalize, dê aval, ratifique aquele processo. Quando aquele processo não é ratificado da maneira legal, a prova pode ser corrompida. No caso do Lula, tem prova contra o Lula que foi pega ali naquele sistema, que eles chamam de sistema de propina da Odebrecht, nesse acordo que foi feito a partir da Suíça, e que foi apreendido ali documentos contra o Lula, que depois foram constatado que esses documentos tinham uma data posterior à apreensão, ou seja, eles apreenderam documentos contra o Lula e a data era de depois da apreensão, não faz sentido. Ou seja, são documentos que foram considerados suspeitos. O que a gente vê do Toffoli hoje é que ele está considerando essa turma suspeita, de fato suspeita, os procuradores de terem agido de má fé. Não é só que não seguiram o rito porque quiseram se apressar em fazer justiça. É que eles podem ter agido de má fé, podem ter, de alguma maneira, corrompido provas para obter depois vantagens pessoais, vantagens políticas. A gente viu que um virou deputado, o outro senador, virou ministro, enfim. Então vai além... Então vai além de virar senador... Concordo, Guga. Virou ministro, antes de virar senador, Moro virou ministro de Bolsonaro, sonhando com a STF, ou quem sabe, com a sucessão na presidência. Pois só interesse. Quem sabe com a sucessão da presidência. Imagina, esse sujeito sonhou exatamente em chegar ao máximo do poder, provavelmente. Então a gente tem que ter esse cuidado com as provas. As provas não tiveram esse cuidado, podem ter sido corrompidas no meio do processo e agora eles vão ser investigados. Essa turma de procurador agora é suspeita de cometerem crimes, de serem um grupo que de fato atuou em benefício próprio, contra a lei, contra o rito, até mesmo podendo terem corrompido provas. Isso é muito grave. Eles agora são ainda mais suspeitos, ao que se pese essa decisão do Dias Toffoli. Que sintam o peso da lei dentro do devido processo legal, com todas as garantias de defesa, de tudo, e que sejam punidos com o rigor da lei, para aprender como é que se aplica isso, né? Não pode passar impune esses caras que fizeram tão mal a tanta gente e ao país. A gente tem também... Pode falar, Guga. Vai ter Flávio Dino, vai para cima, vocês já disseram, mas eles serão, de fato, agora investigados para valer. Todo esse processo da Lava Jato agora vai ser... E da Vaza Jato, aquelas mensagens da Vaza Jato, tudo isso agora, de fato, vai ser apurado para valer. Isso aí pode trazer um problemão ainda para Dallagnol e Sérgio Moro. É isso. É o que esperamos. Vamos ver o que dizem também outros parlamentares. Deputado Lindbergh Farias, por exemplo, se pronunciou dizendo: essa turma da Lava Jato, Moro, Dallagnol e companhia acharam que podiam tudo, passaram por cima do devido processo legal, usaram uma farsa para prender Lula
e ganhar as eleições em 2018. Agora terão que responder pelos seus crimes. A volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. A trilha é essa. Vamos lá. Tem também Gleisi Hoffmann falando a respeito disso. Decisão exemplar do ministro Toffoli. Confirma o que sempre dissemos sobre a farsa da Lava Jato. Cedo ou tarde, a verdade sempre vence. E os que mentiram, falsificaram provas, arrancaram depoimentos à força, terão agora de responder por seus crimes. Ô Guga, tem uma coisa que eu queria ouvir de você também, quero ouvir, claro, a respeito da repercussão dos parlamentares, mas acho que você estava aí já ouvindo um pouco da nossa conversa com a Elô, né? Você acha que houve um excesso de adjetivação por parte do ministro Dias Toffoli que não precisava para a gente saber, né, que realmente houve um processo que foi feito completamente de forma indevida, mas não precisava ter usado todos esses termos, ovo de serpente, pau de arara do século XXI, quer dizer, foi demais, Guga, você acha também? Ele está passando o recado dele, ele está querendo agradar, fazer um discurso que agrada ao Lula. Esse processo é um processo que não é novo, esse caso do sistema de propina, que, portanto, teria sido conseguido os dados desse sistema de maneira ilegal, de maneira apressada. Isso está sendo usado, já foi usado para libertar, como a gente falou há pouco, o Sérgio Cabral. A princípio foi usado num caso do Lula, que é esse que eu citei, onde eles perceberam que tinham provas, documentos apreendidos com data que se contradiziam, que não faziam sentido. Então, esse caso ele já está acontecendo já faz um tempo, isso não é novidade, isso já estava aí na frente. Enfim, a gente vê que o Eduardo Cunha, por exemplo, que a gente citou há pouco, não foi exatamente por conta dessa história. O Eduardo Cunha saiu porque o caso dele deveria ter sido julgado, segundo depois uma decisão da segunda turma do STF, pelo pessoal, pela Justiça Eleitoral, né? E não teria sido pela Justiça Eleitoral. Isso foi uma decisão que veio do Cássio Nunes, do André Mendonça e do Gilmar Mendes. Venceu por 3-2 o Eduardo Cunha, neste caso. Então, assim, cada caso tem uma origem, mas a gente vê que o Dias Toffoli, o interesse dele em fazer esse discurso é tentar, de fato, criar uma ponte com o Lula, criar uma ponte com o PT, e claro que ele não precisava ter feito isso, ele acabou se queimando. Juridicamente, não é o papel de um ministro do STF adjetivar nada, se colocar ali como alguém que está praticamente fazendo uma condenação do outro lado, dessa maneira como ele fez, sem que haja um processo jurídico para que ele de fato possa concluir isso. Então ele se apressou, mas por que ele fez isso? Porque ele quer construir pontes, ele quer de novo ficar bem com o Lula, e ele está queimadíssimo com o Lula, depois, claro, desses anos de Bolsonaro. Ele se aliou ao bolsonarismo, ele se colocou contra a visita do Lula, contra a ida do Lula ao enterro do irmão. Então é claro que ele está queimadíssimo e está tentando agradar de alguma maneira, mas desagradou o meio jurídico, pegou muito mal para ele. E agora à tarde o presidente Lula nomeou mais 2 ministros para o STJ. Né? E o Toffoli tinha expectativa de que um candidato dele, que é um desembargador do Tribunal de São Paulo, fosse nomeado. Acabou no centro. Quer dizer, se o objetivo era ganhar logo ali prestígio, não deu. Chegou um pouco tarde, né? Chegou um pouco tarde. Vamos convidar também o Ricardo Noblat para conversar junto com a gente aqui? Ele já está aqui agora tem Noblat pai, Noblat filho, agora noblou tudo. Gente. Agora o clã está formado. Nobleza total, olha aí. Eu sou você amanhã, olha aí. Vocês viram meu corte de cabelo a la Mauro Cid? Não? Tá bonito. O Mauro Cid, Noblat, é seu leitor. É seu leitor de luxo. É verdade. Ele finalmente confessou isso. Dele e, como é o nome? Eu nunca acerto o nome dele, é Van Garden? Van que Garden. é o advogado do Bolsonaro. Weingarten, né? Você correu solto ali entre os dois. Um ia para cá, outro ia para lá. Quando eu estava saindo da Veja para ir com o blog para o Metrópole,
Esse Van Garden não gostou da história, não. Chegou a reclamar, não sei o quê, papapá, mas enfim. Ou se conformou, ou não teve outro jeito, né? Exato. E aí, o dia do Toffoli ou o dia da Lava Jato ou o dia de quem? O dia da Lava Jato. Ou o dia do Moro? Uma tentativa de perdão exagerada do Toffoli, não, Noblar? Veja, eu te confesso que eu não li toda a decisão do Toffoli. Nem pode, são 130 dela. páginas. 135 páginas. Mas a gente tem que ver essas coisas, né? Claro, com o tempo, não dá para fazer isso de uma hora para outra. E acaba no início fazendo uma leitura muito em cima só dos trechos já destacados e dos principais textos. Mas o que me ocorre a dizer em relação a isso é o seguinte: tem uma historinha muito boa, que eu guardei esse tempo todo para contar, e eu acho que talvez seja a hora de contar. Boa. Que é quando o Toffoli é escolhido naquele sistema de rotação, né? É rotativa a presidência do Supremo, a cada 2 anos assume um, e já tem mais ou menos ali como é que é, quem vai ser o próximo, quem vai ser o seguinte. E ele, já sabendo que ia ter que assumir daqui a pouco a presidência do Supremo Tribunal Federal, quero só adiantar que não foi ele que me contou essa história. Ele procurou Fernando Henrique antes de assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. E estava muito preocupado, expôs, olha, vai ser, a gente está vendo aí, o Bolsonaro vai acabar se elegendo, Fernando Henrique concordou com ele, pelo que tudo indica, ele vai se eleger, estava a poucos meses do Bolsonaro ser eleito e do Toffoli tomar posse. E aí ele foi se aconselhar com o Fernando Henrique, vem cá, como é que a gente faz? O que é que a gente vai fazer? Esse cidadão vai tomar posse, a gente sabe como ele é, de que jeito ele é, mais ou menos o que é que ele pretende fazer, embora a massa do eleitorado não, está aí muito encantada com essas coisas que ele está dizendo. Aí o Fernando Henrique virou-se para ele, consultado, vem cá, o que é que a gente faz? O Fernando Henrique perguntou para ele, você gosta de boxe? Aí o Toffoli se surpreendeu um pouco e disse, gosto sim, desde os tempos do Cassius Clay, aquele grande lutador, etc e tal, papapá. Aí o Fernando Henrique insistiu, você sabe o que é clinch? Aí o Toffoli disse, sim, eu sei o que é clinch, não sei o quê. Aí o Fernando Henrique arrematou, pois você vai ter que passar seu mandato inteiro de presidente do Supremo Tribunal Federal em clinch com Bolsonaro, para evitar que ele vá adiante nesse seu projeto golpista. Foi depois dessa conversa com o Fernando Henrique, ele teve outras conversas, naturalmente, que o Toffoli se preparou para o enfrentamento que todos os que foram presidentes do Supremo desde então tiveram que encarar, de convivência com o Bolsonaro ao longo desse mandato dele de 4 anos, que poderia até se estender por mais 4. Foi aí também, foi a partir desses contatos, dessas conversas e tudo, que o Toffoli teve a ideia de levar o general Fernando Azevedo e Silva, né? Fernando Azevedo e Silva. Fernando Azevedo e Silva, para ser o seu assessor, um assessor especial dele lá. Com que intenção? Bom, Bolsonaro virá, ele vai querer realmente avançar nesse processo de enfraquecimento da democracia, como o fez, era pedra mais do que cantada, e a gente vai precisar ter algum diálogo com os militares, ou ter canais abertos com os militares, para saber como enfrentar em conjunto vamos dizer, esse comportamento golpista do Bolsonaro. Fernando, só para te falar, o Fernando Azevedo e Silva, o general, foi indicado pelo Toffoli, com o Toffoli atendendo sugestão
de outro golpista. Do general Vilas Boas. Vilas, exatamente. Ele foi ao general Vilas Boas, que era o comandante do Exército, e disse: vem cá, eu preciso de um assessor assim, porque precisamos trabalhar em conjunto, aquela coisa toda. E o general Vilas Boas indicou o Fernando. Isso aí, no caso do Fernando, que depois vira ministro da Defesa do Bolsonaro, ele cai do cavalo, ele deixa de ser ministro da Defesa do Bolsonaro, quando chega o momento de que o Bolsonaro começa a cobrar dele atitudes muito golpistas, não tem outra expressão delas. A última conversa do general Fernando com o Bolsonaro foi quando o Bolsonaro cobra dele jogar mais duro com o Supremo Tribunal Federal, sugere, inclusive, que aviões da FAB, ele estava particularmente irritado com o Supremo na época, aviões da FAB sobrevoassem a baixa altura o prédio do Supremo Tribunal Federal para estilhaçar os vidros do Supremo, que é todo um prédio envidraçado. E aí o Fernando disse: não, aí já não dá. O general disse: não, aí não dá. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, o Bolsonaro não só demitiu o ministro da Defesa, fez o Fernando pedir demissão, como em seguida fez uma coisa que nenhum presidente da República, fora da ditadura, claro, eu digo do período democrático, tinha tido coragem de fazer por qualquer razão, que era substituir os 3 comandantes militares de uma vez. Ele, não satisfeito de tirar o Fernando e botar o Braga Neto no lugar, que seria seu vice depois, candidato a humilhação, vice-presidente. Né? Humilhação. Ele corta a barra e os 3 comandantes militares, que à sua época eram, e não sei se deixaram de ser, mas na época eram oficiais legalistas, etc. e tal, tinham apoiado a eleição de Bolsonaro, mas não estavam a fim de ir muito além das chamadas 4 linhas da Constituição. Os 3 foram forçados a sair. O Toffoli, eu sei que ele tem como projeto, isso ele também não me disse, mas já ouvi de pessoas ligadas a ele, ele vai redigir um livro, ele vai fazer um livro e vai contar algumas histórias. Quem que vai fazer o livro? O Toffoli, que serão de arrepio. Vai escrever um livro e vai contar histórias que a gente não faz a menor ideia do que histórias são essas. Por isso que eu tenho uma certa cautela. Saber por onde ele andou, né? Tem um livro da Maria Lúcia Cardoso, Maria Lúcia Cardoso, que era irmã do Adalto Lúcio Cardoso, né? Do Lúcio Cardoso. Se chama Por Onde Andou Meu Coração. Está aí um bom título, é um livro de memórias dela, né? Sim. Está aí um bom título para o livro do Toffoli. Por Onde Andou Meu Coração. Pô, inclusive foi inspiração para Paulinho da Viola fazer aquele negócio, né? Foi o Rio que passou a minha vida. Se meu coração for consultado para saber se andou errado, por onde andou o coração do Toffoli? Meu Deus. Acho que eu não quero saber não, viu? Ô, Acho que eu não quero saber não. Guga? Quero também fazer... Guga ia responder? Tá falhando o som lá do... Falho. Vamos passar... Tá falhando. Ô Guga, enquanto isso, vamos conversando aqui. A gente estava falando aquela história das palavras, né, das adjetivações que foram usadas pelo Toffoli, né? E aí, a gente tem uma coluna do Walter Mairovich, né, um jurista, inclusive no Portal UOL. Não, é Mairovich. É Mairovich, é aquele do Portal UOL. E que era ligado à operação Mãos Limpas, né? Ele é um jurista, né, enfim, que tem uma coluna no Portal UOL. E aí o Mairovich escreveu o seguinte: ele extrapola e mostra a falta de isenção. Como ele é daqueles ministros conhecidos como puxa-saco, ele sai do ponto, passa a analisar o que aconteceu com relação ao presidente Lula e começa a emitir juízos e tirar conclusões fora do pedido. Depois tem um outro trecho que ele diz o seguinte: o juiz, e é da lei, analisa o pedido. Fora do pedido, não interessa a posição dele e o que ele acha. Toffoli exagerou com relação à anulação. Essa coisa do que ele acha também é uma coisa que a gente tinha discutido aqui, né? Quero passar a bola para você também, Guga, de novo, a respeito disso.
Esse é o ponto. Ele estava ali tentando, de alguma maneira, mandar um recado para o Lula, para a esquerda. É assim que eu vejo, porque foi exagerado. E por que foi exagerado? Porque ele precisa ser exagerado agora para conseguir, de alguma maneira, chamar a atenção da esquerda e criar pontes com o Lula. E aí eu achei interessante ver o meu pai agora tentando ir para um outro caminho. Vai que... o Dias Toffoli, na verdade, foi alguém que lutou ferrenhamente contra o Bolsonaro ali por trás dos panos e a gente ficou com a impressão errada. Talvez seja esse o caminho que o meu pai esteja seguindo ali no comentário dele. Mas o fato é que, para a opinião pública e para o próprio PT e para o próprio Lula, o Toffoli ficou com a imagem de alguém que favoreceu, que ajudou com decisões, inclusive o bolsonarismo. Esse é o fato. Agora, ele de repente dá o que para muita gente parece ser um cavalo de pau. E aí parte da imprensa embarcou nessa, de olha, será que ele está querendo indicar alguém, conseguir indicar alguém? Será que ele está querendo de novo abrir as portas com o PT e com o Lula? É o que parece, porque não caberia ao Dias Toffoli fazer esse tipo de colocar esse tipo de adjetivo numa decisão dele, jurídica. Não faz sentido, a não ser que ele queira passar algum recado. Vamos chamar o vídeo do Lula? Sim ou não? Exagerou ou não? Eu acho que exagerou. Exagerou? Olha, as palavras são meio barrocas e tal, mas a Lava Jato também merece. Mas ele vai chegar... Acho que essa não é a discussão. Melô do Toffoli. É assim, ó. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. O problema é o que a Elô falou, né? Não há dúvida sobre... Mas a questão é adjetivar demais, aí perde talvez a credibilidade. Vamos ver o vídeo de Lula, depoimento em Curitiba 2017, retomar esse vídeo aqui para a gente poder comentar. Nossa produção está colocando aqui. O senhor tem essas reclamações com a imprensa, eu compreendo, mas esse realmente não é o fórum próprio para o senhor reclamar contra o tratamento da imprensa. O juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica, e esses processos são públicos. Só um pouquinho. O senhor, sem querer, talvez entrou nesse processo. Sabe por quê? Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos, que foi o senhor que autorizou. Mas, senhor presidente, eu não tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência, doutor. Ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Polícia Federal. Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa achando que eu tinha dinheiro, doutor. Certo. Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Pois é. Ô Chico, volta a sua música do Geraldo Vandré. Se pode aroeira no lombo. Agora, o Moro é muito cínico, né? Porque você pega o diálogo da Vaza Jato, tá lá, tanto o Moro como o Dallagnol, eles conversam com repórteres. Repórteres chegam a redigir, a ajudar o Deltan. Repórteres chegam a ajudar o Deltan em alguns textos para emplacar manchete nos seus devidos meios de comunicação. Então, que havia uma relação, uma sociedade entre Curitiba e a imprensa brasileira, havia. Gente, teve uma notícia que acabou de sair, notícia oficial, de que o presidente Lula se reuniu na tarde de hoje com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com os deputados federais André Fufuca, PP do Maranhão, e Civil Costa Filho, republicanos do Pernambuco. E agora eles vão assumir, respectivamente, os ministérios do esporte, Fufuca para o esporte, e Ministério dos Portos e Aeroportos. Nota que foi divulgada oficialmente do Palácio do Planalto. Então, temos aí o início da reforma ministerial, mas não temos anúncio da Caixa até o momento. Nos resta desejar boa sorte para o país, para o esporte, e que o Fufuca não fufuque tudo o que a Ana Mose tinha feito lá. Não atrapalhe tudo. Né?
Vamos ouvir o Ricardo a respeito dessa verdadeira dança das cadeiras que a gente está tendo, né? Rapidinho, que o programa está quase chegando ao fim, mas a gente teve essa notícia de momento aí. Só uma observação antes, o Guga não tinha autoridade para concluir por mim o que eu estava falando. Eu não estava aliviando nada para o lado do Toffoli. Eu não cheguei a concluir. O que eu ia dizer era, nós pensamos que sabemos tudo ou muito, e nós, na maioria das vezes, não sabemos. E nos surpreendemos mais adiante com as histórias que aparecem. Mas, enfim, agora, entrando nessa coisa do Ministério, era mais do que pedra cantada de que essa mini-reforma ministerial seria feita por uma razão muito simples. O governo não tem votos suficientes do Congresso para aprovar os seus projetos. O que é que você faz? O doutor Arraes, Miguel Arraes, que foi um ícone da esquerda no passado, uma vez um cara perguntou para ele, vem cá, o senhor só faz aliança à direita? Por quê, doutor Arraes? Aí o doutor Arraes respondeu, a gente só se elege com o voto dos outros. É isso. Então você precisa dos votos dos outros para governar. Agora, mais importante do que essa mini-reforma que finalmente parece ter saído agora com esses anúncios, é a pesquisa do IPEC. IPEC é o antigo IBOP, que acaba de sair, mostrando que aumenta a aprovação do governo Lula. Essa aprovação na pesquisa anterior dava em torno de 47%, e agora ela subiu, aliás, me desculpe, na pesquisa anterior ela dava 37%, deixa eu ver, está aqui. A aprovação agora de Lula, o ótimo e bom de Lula, chegou a 40% da população. 40% dizem que o governo Lula, a administração Lula, é boa e ótima. E 56% aprovam a sua maneira de governar. Na pesquisa anterior era 37%. É um a pesquisa salto, toda né? ainda não foi. Deu um salto, mais um salto. O Lula protelou muito essa reforma também, não era só porque ele não quisesse fazer, embora soubesse que precisava fazer votos necessários no Congresso. Ele também protelou para mostrar o seguinte, olha, eu vou fazer isso quando eu estiver numa melhor situação. Essa melhor situação já existe. Ele cresceu, as principais medidas tomadas por ele até agora deram certo, foram aprovadas de uma maneira ou de outra, foram aprovadas, e ele não entregou ao Centrão ministérios importantes como o Centrão queria. Não esqueçamos que o Centrão queria o Ministério do Desenvolvimento Social, em algum outro momento queria até mandar no Bolsa Família e tudo. Queria hoje, queria tudo. É isso. Ou se contentando com o quê? Com esses dois ministérios aí, que não são grandes ministérios, e com a presidência da Caixa, que o Arthur Lira não abre mão dela. Quer dar pra Só que ele quer isso. Ele quer com porteira fechada, inclusive, com todas as 12 diretorias. Se vai obter isso ou não. Mas é como dizia o doutor Arraes, a gente só se elege com o voto dos outros, só governa com o voto dos outros. Isso. Era assim que ele falava. Vamos embora então, gente. Encerramos esse CL Notícias, segunda edição. Acabou. Tudo que é bom dura pouco, Chico Sá. Um beijo. Guga e Ricardo, os Doblar aqui junto com a gente. Uma honra receber vocês. Doblar. É isso aí. Queridos. E vamos falar rapidinho sobre a campanha da independência. Lembrando, a gente tem essa semana uma campanha para falar a respeito da liberdade total de opinião que todo jornal deveria ter. A gente quer continuar tendo aqui no ICL e isso só é possível por causa do nosso modelo, que é a nossa comunidade ICL. São as pessoas que assinam, né, que fazem parte da nossa comunidade, que pode fazer, aliás, que podem fazer mais de 200 cursos. Então, icl.com.br, você ajuda o ICL Notícias a continuar funcionando, inclusive resistindo a ameaças e ataques constantes dos poderosos que a gente recebe sempre aqui. E também agora a gente vai falar dos bônus exclusivos, né? Quase me esqueço aqui. Além de apoiar a nossa causa, se você assinar, se você entrar para a nossa comunidade ICL até o dia 8 de setembro,
você recebe bônus exclusivos, pode ter acesso a conteúdos. Tem Chico Pinheiro, tem Cristina Serra, tem Leandro Demore, tem um monte de gente. Chico Sá também. Incríveis. Conteúdos incríveis. Vamos trazer aqui um vídeo rapidinho para mostrar a mensagem que a nossa equipe tem para você. Mala de viagem cheia de grana, de dinheiro, tem alguma chance disso não ser dinheiro de corrupção? Eu vi tudo, digo e repito, os malopes chegavam lá em casa, as malas de dinheiro chegavam lá em casa. Foi casado durante 10 anos com Arthur Lira, presidente da Câmara. Diz que Lira é um homem muito perigoso, que sabe como funciona o esquema de desviar dinheiro público. O deputado é acusado de receber propina de R$106 mil. Essa história do kit robótica, quem foi que mandou esse dinheiro para lá via orçamento secreto foi o Arthur Lira. Libera o homem, deixa ele mandar e desmandar no orçamento secreto, mandar dinheiro para Lagoas e etc, tá tudo certo. Arthur Lira. Arthur Lira. Arthur Lira? Arthur Lira. O Lira. Arthur Lira. Arthur Lira. Eles atacam, tentam intimidar, mas não vão nos calar. Estamos em guerra pela independência. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente, sendo membro do ICL. É isso aí, gente. Mais de 1.000 pessoas já entraram para o ICL essa semana e você pode ser mais um a nos apoiar. Agora você fica com o Sinapse, com a Roberta Garcia e também com a socióloga Carol Lourenço. Chicos, boa noite, boa quarta/sexta-feira para vocês. Independência e vida. É isso aí. Vida que segue. Um beijo, até semana que vem. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar. usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.